Eu cheguei a diretor em final dos anos 80, talvez porque tinha disponibilidade, porque tinha também algum tipo de ativismo estudantil, creio que isso ajuda. Eu era dirigente associativo em letras, fazia parte da Associação de Estudantes, estava muito ligado também a um núcleo de estudantes de Sociologia que tinha um jornal que se chamava o À Margem, e por gostar muito de escrever. Tudo se junta-se a disponibilidade, junta-se, se quisermos, essa disposição ativista, o facto de ter já experiências de ativismo estudantil, e junta-se o gostar muito de escrever. Eu acho que essas três variáveis permitiram que os colegas reconhecessem em mim que eu próprio tivesse vontade de ser diretor do JUP. E foi uma experiência muito interessante, porque o diretor não era de forma alguma um superior hierárquico. O diretor era um animador, era alguém que dava ideias, distribuía projetos, motivava as pessoas, criava, se quisermos, energias. Era essencialmente isso, não tinha nada a ver com algum tipo de hierarquia. Isso não existia, essa ideia hierárquica não existia. Mas nas associações estudantis, em muitas delas, aqui em Letras isso não acontece. Vejo que trabalham verdadeiramente em equipa, mas sempre existiu, e eu acho que continua a existir, a ideia de que a hierarquia nas associações, a própria hierarquia na praxe, é um elemento que supostamente ajuda a organizar as atividades, a definir papéis, a clarificar funções. Eu tenho as minhas dúvidas muito sérias sobre isso. Eu acho que, sendo importante que as pessoas possam ter o seu protagonismo, ninguém se deve, a meu ver, acabrunhar, ninguém deve ficar intimidado em mostrar-se como é, em mostrar a sua energia e a sua criatividade, mas a ideia de que tem que se impor aos outros, através de um qualquer organigrama em que é superior por definição estrita de qualquer regulamento ou de qualquer papel, eu acho isso negativo, porque geralmente faz com que as pessoas acabem por se impor não na base das suas qualidades, não na base da sua energia, não na base da sua criatividade, mas muito mais na base desse organigrama que define que um é o presidente, outro é o vice-presidente, outro é o diretor do pelouro, disto ou daquilo, e que faz com que muitas vezes até se cultivem os valores da obediência e do conformismo, que, a meu ver, são valores que muitas vezes conduzem a uma certa passividade, que conduzem até ao abuso da autoridade, que conduzem à falta de sentido crítico. As hierarquias, por si só, a meu ver, não são o valor. É muito mais importante criar em conjunto, em partilha, uma rede, uma energia, ou, se quisermos, até um trabalho em que uns motivam os outros. Eu creio que o JUP, pelo que eu vou vendo, se abriu a outros temas. Basta ver o último JUP, em que fala das questões de género de uma forma muito plural, abordando as diferentes realidades, os diferentes modelos de família, os diferentes modelos de orientação sexual, as experiências concretas. Creio que aí há uma abertura maior, porque, de facto, viver na universidade é também isso mesmo, é falar dos aspectos da própria vivência da sexualidade, ou da intimidade, ou das identidades. Tudo isso faz parte da vida numa universidade. Não é meramente aquela bolha que tantas vezes se pensa que a universidade é uma espécie de bolha onde estamos aqui 3 ou 4 anos intensivamente a estudar, a tirar um curso, como se o resto não nos dissesse respeito. A visão instrumental da universidade irrita-me profundamente. A ideia de que está-se a tirar um curso para depois ter um emprego, como se a vida fosse uma sequência linear e monótona de passagens ou de percursos. O JUP ajuda a baralhar essas ideias no bom sentido. Hoje, por exemplo, os recursos online são fundamentais. Isto é, a possibilidade de encontrar novas plataformas de comunicação, novos públicos e novas maneiras de comunicar é crucial. O online permite navegações flutuantes, permite realidades hipertextuais, mas para isso é preciso também que as pessoas tenham uma bagagem forte, uma capacidade de processar informação e de a criticar. Porque a navegação, a dita navegação flutuante que o online propiciona, só funciona se nós tivermos o tal estoque de informação e de crítica
nos permite selecionar a informação e passar da informação ao conhecimento. Mas enfim, eu acho que a passagem ao online, ou pelo menos a cumulatividade do offline e do online, do físico e do digital, é um dado de mudança muito importante e creio que uma potencialidade a explorar. Eu acho que o JUP se abriu a novos temas e potencialmente se abriu a novos públicos. Acho que o JUP tem sabido também fazer jornalismo sem ser numa redoma e tem sabido fazer jornalismo em contextos múltiplos. Não é só ao fazer, ao escrever o jornal, é também ao promover iniciativas, como isso já vem do passado, mas enfim, quando o JUP criou uma espécie de editora aberto à escrita literária, aberta à poesia, quando o JUP promove debates, quando o JUP promove formações, quando o JUP promove ocasiões, eu creio que ele está a ser muito mais do que um mero jornal, está a ser se quisermos, uma espécie de portal de informação e de animação da própria vida na comunidade e na universidade e naquilo que se chama academia. Fazer só o jornal é pouco. O jornal é fundamental porque fornece, se quisermos, uma identidade, uma âncora. O JUP tem aquele suporte físico e digital e virtual. Mas o JUP pode ser também uma forma de animar a academia em múltiplos contextos. Não meramente ao escrever-se para o jornal, ou tirar fotografias, ou ao fazerem-se vídeos. Por que não organizar outro tipo de atividades, tendo o jornal como primeiro pretexto, mas alargar isso para outro tipo de ações? Creio que é fundamental que isso se possa fazer. Até porque não há muitos espaços de confluência na academia de pessoas com diferentes formações e com diferentes percursos. O JUP tem essa capacidade de agregar tudo o que é muito plural e tudo o que é diverso e heterogéneo. Ser um pretexto para se pensar criticamente o que é esta passagem pela universidade. Passar pela universidade é meramente ocupar os dias ou dirigir-nos ao objetivo de tirar o curso, ou é algo mais do que isso? Isto é viver criticamente esta transição. Viver criticamente como forma de questionar, de fazer perguntas, de obter respostas, evidentemente. Porquê é que a academia está tão preparada para ser esta mera placa giratória? Recebe pessoas que tiram o curso e vão embora. O que é que elas deixam ficar? Como é que elas se relacionam com as outras facetas da sua vida? Porque elas não são apenas estudantes. São jovens. São jovens que têm os seus ativismos, por exemplo. Que têm militância associativa, que têm projetos, que têm ideais, que têm uma identidade, que têm sexualidade, como se vê neste número do JUP. O JUP é uma boa maneira de fazer pontos entre as próprias identidades e papéis sociais que o jovem estudante tem. E ao fazê-lo pensar nisso, nessas ligações, nessas pontes, está a contribuir para que ele seja uma pessoa mais consciente de si, mais ativa, mais reivindicativa, mais crítica. Eu creio que isso é a grande vantagem do JUP. E ao mesmo tempo junta pessoas de percursos muito diferentes. Quer dizer, as pessoas enriquecem-se na diversidade. A diversidade acrescenta sempre. Isto é, a diversidade permite que nós não estejamos sempre à procura de algo que nos repete, que nos confirma. Porque isso é muito fácil. Não é? Encontrarmos espaços, locais, pessoas que são a nossa repetição daquilo que nós somos é fácil, mas é monótono e não acrescenta nada. Mas o JUP podia ser a grande âncora de programação cultural da academia. Não há essa âncora. Eu creio que a FAP não o faz. Eu creio que a própria reitoria procura fazê-lo, mas nem sempre chega aos estudantes. O JUP podia ser, a propósito do jornal, ou tendo como pretexto e como base o jornal, o grande programador cultural da academia. Isto é, programar para a academia nos seus diferentes espaços, mais formais, menos informais, menos formais, nos seus diferentes contextos e com as pessoas mais diversificadas também. Ter uma programação, ter uma agenda cultural para a própria academia. Podia ter essa ambição. Eu sei que não é fácil. Eu acho que o futuro do JUP passa por ser sempre capaz de cativar antes de mais pessoas para fazerem o jornal e para fazerem aquilo que é o seu núcleo duro, a sua base. Isso é, ou seja, o JUP só terá futuro se for capaz de respeitar as subjetividades das pessoas, respeitar as áreas de interesse que elas têm e, simultaneamente, permitir um trabalho de equipa, um trabalho conjunto.
Essa, a meu ver, é a base. Terá ainda mais futuro, como eu disse há pouco, se for uma espécie de grande dinamizador da academia. O JUP pode estabelecer as pontes, porque nós somos uma academia muito separada, como é sabido. Somos separada por áreas, por especializações, somos separada pelos espaços, pelos polos, somos separada porque, lá está, temos muitas vezes uma visão instrumental do estarmos aqui. Estamos aqui para tirar um curso, ou para dar aulas, ou para receber aulas, ou para... Isso é muito pouco, isso é mesquinho às vezes até. O JUP pode ser, se quisermos, esse alargar de horizontes, essa possibilidade de abrirmos outras janelas. Tem o papel de noticiar, de ser um registro, mas também tem que ter um papel, evidentemente, de fazer crítica àquilo que são os mitos da academia. A academia está cheia de mitos que muitas vezes são autorreferenciais, não se discutem. Parece que sempre foi assim, sempre será assim. A praxe, por exemplo, a dita ideia de que ser estudante é meramente estar nestes 3 ou 4 anos para tirar um curso para entrar no mercado de trabalho. Eu acho que ser estudante é muito mais do que isso. E, finalmente, acho que investigar. Acho que pode haver jornalismo de investigação. Há tanta coisa que se pode investigar na academia. Tanta coisa. Jornalismo de pesquisa, jornalismo que não seja apenas opinião e registro. Investigação. Acho que é possível fazer isso. Agora, para finalizar, que mensagem é que gostaria de deixar aos participantes do JUP? Que cada jornal consiga traduzir não só o talento que tem, a criatividade que tem, mas também aquilo que é esta vossa marca. Deixar uma marca nesta passagem que é a vida universitária. Lembrarem-se bem mais tarde que estiveram na vossa faculdade, na vossa universidade, e que não foi para ver passar os autocarros. Foi para viver intensamente, e viver intensamente é, creio eu, ou passa também por ser capaz de acrescentar algo a um percurso que todos temos como herança. Nós estamos aqui no seguimento de outras pessoas, nós estamos aqui no seguimento de outras gerações, nós estamos aqui no seguimento de outras experiências, mas a nossa acrescenta algo mais. Não é mera repetição. Creio que isso é muito importante.